E como vem se comportando o próximo adversário do Vozão dentro da sua casa. Vamos dar uma conferida aqui nos 4 últimos jogos do Vasco da Gama lá dentro dos seus domínios e como eles vêm se comportando nos resultados, né? Então vamos dar uma começada aqui já no jogo entre Vasco e CSA, que é a partida que foi válida pela Copa do Brasil e eles ganharam por 3-1. Né? Logo em seguida veio uma partida entre Vasco e Atlético Mineiro e eles saíram aí em um empate por 1-1. Logo em seguida, Vasco da Gama teve uma derrota dentro de casa para o Corinthians por 3-2. E logo após, o Vasco da Gama teve um jogo pela Copa do Brasil com o Botafogo e ficou em 1-1 nessa partida, né? Então tem um jogo de volta. Mas enfim, a última vitória do Vasco da Gama antes dessa partida contra o CSA, que eles ganharam de 3-1 na partida válida pela Copa do Brasil, a última vitória deles foi no mês 5, no dia 27 do mês 5, pela Sul-Americana contra o Melgar. Depois daí, se a gente for dar uma olhada também nos históricos do Vasco da Gama, lá nos seus domínios, cara, não vem passando pelo bom momento não, dentro de casa, né? Nem pode dizer que é um time razoável dentro de casa e um time perigoso, porque não vem pelo histórico de partidas, só trouxe essas 4 partidas, mas pelos históricos de partida, o Vasco da Gama não tem um histórico muito legal nos últimos jogos. Que o Ceará Sporting Clube possa tirar um pouco de aproveito disso, né? É um jogo complicado, confronto direto. Ceará Sporting Clube é um confronto diretaço para o Ceará Sporting Clube. Hoje o Vasco da Gama se encontra em 15º com 22 pontos e o Ceará em 11º com 26 pontos. Então é uma partida de confronto diretaço para o Ceará Sporting Clube. Histórico do Vasco da Gama dentro de casa não é nada legal, mas não deixa de ser um time perigoso. Tem que entrar atento, com a faca nos dentes. E cara, essa partida, não vou mentir pra você não, Ceará e Vasco da Gama cheira a empate. Vou mentir pra você, Ceará e Vasco da Gama cheira a empate. E eu não duvido muito essa partida também ser empate não. Porque o Ceará não tem um histórico muito legal fora. E o Vasco da Gama não tá tendo um histórico muito legal dentro de casa. Vou rezar pro meu Vozão ganhar, pra nós se livrar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Mas é um histórico assim que a gente pode dizer que o Vasco da Gama não tem um histórico muito legal dentro de casa. Mas enfim, futebol é futebol e tudo pode acontecer. Não é verdade? Entrar focado e não vacilar